então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, nessa tarde no Brasil, meu Deus, muitas pessoas estão com a gente, muitas pessoas irão assistir depois. Em Portugal já é noite, no Brasil ainda é tarde. Senhor, e nós queremos, neste momento, consagrar, ó Deus, esse tempo que vamos ter aqui, ó Deus, ao Senhor. Meu Deus, como tem sido, ó Pai, abençoadas estas reuniões, como o Senhor tem falado ao nosso coração, como o Senhor, meu Deus, tem nos ensinado, ó Pai, através da vida dessas mulheres de Deus, ó Pai, que tem estado conosco, meu Deus, nas quintas femininas, ó Pai. Tem sido, ó Pai, reuniões poderosas de ensinamento, meu Deus, como nós já falamos, ó Deus, na semana passada, e ontem também, meu Deus, eu falei, meu Pai, com as meninas, ó Pai, ali na live. Meu Deus, o propósito desta reunião, dessa sala, meu Deus, desse encontro aqui no Zoom, é a edificação, ó Deus, meu Deus, da tua igreja, ó Pai. É municiarmos, ó Deus, mulheres, ó Pai, mulheres que vencem, ó Pai, para fazerem a diferença, Pai. Meu Deus, na nação, na geração, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Meu Deus, mulheres, ó Pai, que vão, ó Deus, representar o reino do Senhor, ó Pai. A tua palavra diz, meu Deus, que nós devemos crescer, ó Pai, meu Deus, amadurecermos, ó Deus, espiritualmente, até o ponto de que Cristo preencha todo o nosso interior. É isso que nós estamos buscando, por isso estamos aqui, por isso queremos, meu Deus, consagrar a nossa vida, queremos consagrar esse tempo ao Senhor, consagramos, meu Deus, a vida da pastora Yara. Meu Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor vai usá-la poderosamente nesta noite, o nosso coração está aberto, Pai, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de agir, que o Senhor tenha liberdade de operar, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, receber do Senhor, ó Pai. Usa a tua filha, abençoa a vida dela. Senhor, eu te agradeço desde já, porque ela está, meu Deus, estendendo o seu tempo para estar com a gente, ó Pai, que o Senhor possa estar recompensando a vida dela também, em nome de Jesus. Eu oro por cada uma das minhas irmãs que estão aqui, aquelas que ainda irão entrar. Meu Deus, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Você que recebe, coloca aí a sua reação, em nome de Jesus. E Yara, seja bem-vinda a Portugal, né? A gente fala isso para todo mundo sempre, né? Apesar de ser assim, né, Yara, virtualmente, mas você é sempre bem-vinda. Amém. E quando tudo isso passar, você vai vir aqui pessoalmente de novo, porque nós estamos te esperando. Ah, com certeza, isso é uma alegria. Oi, Thaís. Né? Tá vendo a Thaís aqui também? Ah, Thaís. Em nome de Jesus. Então, eu vou fechar o meu microfone. Os outros microfones também vão ficar todos desligados. Só o seu vai ficar aberto, para que a gente não tenha nenhuma interferência, né? Tá bom. E que o Senhor te use, que Ele possa aí realmente estar usando a sua vida. Em nome de Jesus. É com você. E você vai falando comigo, Luciana, é isso? Se você quiser me chamar, você pode me chamar, daí eu ativo meu microfone. Tá? É como você quiser. Pode ficar aberto? Pode ficar aberto também. Pode. Tá fechado, tá bom? Tá bom, que aí a gente vai falando juntas aqui, né? Amém. Sabe que eu estava meditando esses dias, né? É até uma mensagem que eu devo trazer amanhã no ao vivo do programa Fala Amigo. Pessoal, peço até desculpa que eu estou no trabalho aqui, então toda hora entra um, sai um, não tem, às vezes. E Hebreus capítulo 4, né? A Bíblia nos fala, Hebreus capítulo 3, perdão. Hebreus capítulo 3, eu vou até trazer essa mensagem amanhã no programa SOS da Fé, que é uma mensagem que tem falado muito ao meu coração a respeito do perigo da incredulidade e da desobediência, né? Tudo na vida a gente tem que crer. O crer na palavra, eu sempre digo que é tomar como verdade as palavras de alguém, né? Então, crer é tomar como verdade a palavra de Deus acima de tudo, né? A palavra de Deus, ela tem que ser o Senhor na nossa vida, né? Beijo, Tati, vai com Deus. Ela tem que ser o Senhor da nossa vida. E é o perigo da desobediência, porque a gente sabe que pela desobediência, muitos deixaram de herdar promessas. E isso funciona para nós também no dia de hoje, né? A desobediência à palavra, não estamos falando simplesmente de obediência, vamos dizer assim, humana, né? Estamos falando de uma obediência espiritual, de obedecer a palavra e os ensinamentos de Deus. Então isso é algo muito sério. Aí aqui em Hebreus capítulo 3, ele fala assim, ó:
pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu acho bonito, pastora Luciana, aqui, quando ele fala assim, ó, pelo que, irmãos santos, né, a gente vê que a mensagem que o Espírito Santo está dando aqui é uma mensagem direcional para a igreja, para o corpo de Cristo, porque ele está chamando nós de santos, né? E a gente sabe que santo é aquele que se separou do pecado, né? Se separou dessa vida, das coisas dessa vida para servir a Deus em santificação. Então, há mensagem nas Escrituras que é só para o povo judeu, há mensagens que é para os gentios, há mensagem que é só para a igreja de Cristo, né? Que somos nós, tanto gentios quanto judeus. Então, essa mensagem de Hebreus é para nós, igreja de Cristo, corpo do Senhor bem ajustado. Então, ele fala bem assim, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por que Jesus ele é considerado apóstolo e sumo sacerdote, né? O apóstolo, a função do apóstolo é representar Deus para o homem. A função do sumo sacerdote é exatamente oposta. Ela representa o homem perante Deus. Então, nós temos aqui em Cristo uma via de duas mãos, né? Ele representou Deus para nós, tanto que a Bíblia fala que tudo que ele ouviu de Deus, ele nos revelou, né? Por isso que ele nos chama até amigos de Deus, porque tudo aquilo que ele ouviu, ele tem nos passado, ele nos revelou o Pai. Então, ou seja, ele é apóstolo, nosso apóstolo, revelou Deus a nós, e ele é o nosso sumo sacerdote, nos representa diante de Deus. Então a Bíblia fala que hoje ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, porque ele passou nessa terra as mesmas aflições que nós passamos, né? Ele sentiu na pele as mesmas emoções que nós sentimos, então hoje ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Quem está na terra conosco hoje é o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Então aí ele diz assim, ó, sendo fiel ao que constituiu, que Jesus em todo tempo foi fiel ao Pai, que o constituiu, né? Em todo tempo ele foi obediente, a Bíblia fala que ele obedeceu e obedeceu até a morte de cruz, ou seja, algo que não foi fácil. Se a gente se colocar em alguns momentos na pessoa de Cristo, né, a gente vai ver a dificuldade que foi cumprir o chamado para qual Deus o chamou, né, quando ele foi fazer uma das últimas orações, ele suava sangue, né, por saber que iria ser algo muito pesado, mas também algo muito essencial para a salvação da humanidade, né, que estava ali por um risco, o inferno assistindo de camarote, né, querendo ver uma queda, querendo ver ali algo que não acontecesse, não se consumasse, mas Jesus ele resistiu, né? Ele resistiu até o sangue, por isso que muitas situações na nossa vida que a gente passa, lutas, aflições, né? E a gente olha para a palavra, a gente vê que aquela luta e aflição não é nada perto do que Jesus passou, porque ele nos fala, né? Ainda não resististe até o sangue. Jesus, ele resistiu até o sangue. Então, ele resistiu bravamente, obedeceu, e ele obedeceu até a morte de cruz. E a gente louva a Deus por esse ato, né? Por hoje a gente ter a salvação pela obediência de Cristo. E aí ele diz mais assim, ó, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então está fazendo uma comparação. A gente vai ver aqui até que a Bíblia chama nós casa de Deus, né? Que somos casas do Senhor. Então, quanto maior honra tem a casa, é aquele que edificou a casa, né? No versículo seguinte fala assim, ó, 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Sabe que uma vez, a gente estava até na igreja do Cacém, pastora Luciana, nós éramos pastores lá. E eu estava vendo uma entrevista que deram na televisão, acho que foi até na TVI, e as pessoas estavam comentando, e eu vi um comentário que aquilo marcou meu coração, até sobre edificação, que nós estamos falando de casa. E o debate era, vocês acreditam que Deus existe? Né? Era o debate a respeito disso. E achei interessante uma pessoa postar. Ela falou assim, olha, crer que Deus não existe, né? A pessoa que diz eu sou ateu, né? Crer que Deus não existe, é o mesmo que você olhar para as edificações que estão feitas, os edifícios, e não acreditar que por trás dos edifícios tenha um engenheiro que tenha feito os edifícios, né?
Crer que Deus não existe é você pegar um livro de literatura e ver ali cada palavrinha e acreditar que foi uma explosão que deu e as palavrinhas se juntou e formou aquele livro. Ou seja, que não existe um escritor por trás da obra. Não tem como, né? Toda literatura tem um escritor por trás, toda edificação tem aquele que a edificou, né? Então aqui está dizendo claramente isso. Então, ou seja, quem edificou Moisés, né? Quem edificou a Jesus, quem edifica nós é o próprio Deus. Tudo para a glória dele, né? E aí ele diz mais assim, ó, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Então aqui é muito bonito ver a atitude de servo, é aquela atitude de obediência, de bater continência, né? Não é aquela atitude de muitas vezes murmurar, resmungar, que a gente vai ver até aqui, ainda que a murmuração ela traz maldição para a nossa vida, a gente sabe a respeito disso. Por isso que aqui está falando de Moisés, porque vai falar também a respeito do povo que estava para entrar na Terra Prometida, daqui mais à frente alguns versículos, a gente vai ver a respeito disso. Então ele diz, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, né? Então, nós temos que aprender a bater continência para o Senhor, né? Não colocar aquele mas, aquela palavrinha mas, que acaba distorcendo tudo, né? Não, Deus me deu essa direção, mas, né? Deus disse, mas sabe o que é, né? E a gente começar a deixar as desculpas de lado e obedecer a Deus integralmente. Porque Deus sabe o que está falando. A gente que muitas vezes não sabemos o que nós estamos fazendo, né? Então nós temos que aprender a bater continência quando tudo está bem na nossa vida ou quando tudo também não vai muito bem. Sabe, pastora Luciana, você sabe disso, né? Em 2016, por exemplo, eu engravidei. A Brenda tinha 16 anos, né? E foram quase 3 meses de gestação e aí eu comecei a perder. Começou a dar o aborto espontâneo, eu ainda fiquei em repouso, em oração, obviamente, né? E a gente fazendo de tudo possível para tentar salvar aquela gravidez. No entanto, chegou um momento que não deu, né? Chegou uma sexta-feira, infelizmente o sangramento aumentou muito e eu perdi aquela gravidez. Fui para o hospital, é um trauma para a mulher que está passando por aquilo, não desejo para ninguém. No entanto, o que eu falo da gente ser servo é a gente ser servo, assim, de bater continência para Deus quando tudo vai bem e quando as coisas não estão bem, né? Então eu lembro que quando eu cheguei em casa, lógico que é triste você ver aquela situação. No entanto, quando eu cheguei, eu lembro que a Brenda, ela queria tanto irmão, então ela falava assim, mãe, por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? Imagina, eu tinha acabado de perder a criança, né? E eu chegar e a Brenda, mãe, chorando muito, mãe, não é possível. Ela falou assim, mãe, por que Deus foi mal? Naquele momento, eu parei, eu falei assim, olha, não ouse a falar contra Deus. Eu falei assim, você pode chorar, você pode se entristecer, é natural, mas falar contra Deus que Deus é mau, isso eu não admito você fazer. Eu falei, então é melhor, a Bíblia fala que até o tolo quando se cala torna sábio. Ou seja, eu estava com uma dor no coração de ver aquela situação, mas eu tinha que repreender ela porque, né, ela não estava ali naquele momento. Aí ela foi pro quarto chorando, ela se calou naquele momento, foi pro quarto chorando. Dali meia hora ela voltou, ela falou, mãe, eu fui orar a Deus, me coloquei diante de Deus, pedi perdão para ele, abri a Bíblia e me mostrou, e falou assim, ó, eu sou o Senhor. Você está na terra, eu estou no céu. Ela falou, mãe, Deus falou comigo, puxou minha orelha. Ela falou assim, mãe, agora eu entendi. Ela falou, e Deus me deu uma outra passagem que eu entendi. Eu falei, Brenda, a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável, que diz as Escrituras. Então, se na hora que a minha vida está tudo bem, eu acredito na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é muito fácil. Agora, o difícil é eu acreditar que toda vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando eu estou perdendo alguma coisa, né? Eu falei, mas eu acredito, ainda na perda, eu acredito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque eu sou serva, eu estou aqui para obedecer e para crer no que ele diz. E aí eu lembro que eu fui no Facebook, fiz até uma postagem falando a respeito da gravidez que eu havia perdido. Eu falei, mas olha, perdemos, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, vamos passar esse Jordão. E naquilo, pastora Luciana, veio muitas mulheres que colocou embaixo nos comentários dizendo assim, pastora, a senhora não sabe como isso me ajudou, porque eu perdi a gravidez e não tinha superado até hoje. Uau. Quero levantar junto com a senhora, vou passar esse Jordão. E eu fui vendo muitos depoimentos dessa maneira, sabe? Então, por que eu trouxe esse
esse testemunho, né, de vida meu, né, para mostrar que sim, a gente passa situações difíceis na vida, todo mundo vai passar, mas mesmo na situação difícil, nós temos que aprender a ser servo e bater continência para o Senhor e saber, Deus, se não aconteceu, é porque o Senhor não permitiu, por algum motivo que eu desconheço, mas eu sei que o Senhor é bom em todo o tempo e eu decidi confiar na sua bondade, no seu cuidado, né? Passou algum tempo, aí eu levei todos os exames que eu tinha feito da gravidez para um outro médico, que eu nem conhecia, ele tampouco me conhecia. Ele colocou tudo na mesa, analisou tudo, Luciana. Ele virou para mim e falou assim, olha, se essa criança nascesse, ia nascer com uma síndrome muito rara e você ia ter eclâmpsia na hora do parto. Então, Uau. olha só. Aí a gente vê que Deus usou até um Livramento de médico. Deus. Exatamente, entendeu? Só que muitas pessoas, às vezes, no momento que a coisa dá errado, a pessoa se levanta, começa a murmurar, já começa a reclamar, já começa a falar contra Deus. E nessa atitude, a gente mostra que a nossa confiança em Deus é zero, né? Porque eu estava estudando, pastora, o significado da palavra confiança, ela significa, no hebraico, ela significa se sentir seguro e estar despreocupado. Esse é o significado literal da palavra confiança. E se sentir seguro quando? Quando tudo está ruim. Não é quando tudo está bem. Uhum. Então, confiar é você se sentir seguro quando tudo à sua volta parece que está uma tormenta muito grande. Jesus estava no barco, o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, a água estava entrando no barco e Jesus estava dormindo na popa. Por que Jesus estava dormindo sob uma almofada na popa? Porque ele confiava em Deus. Ele Glória a Deus. sabia que ele não morreria afogado, porque o plano de Deus para a vida dele era morrer morte de cruz para salvar a humanidade. Então, ainda que o barco afundasse, Jesus sabia que de alguma forma ele sairia nadando, algum outro barco ia chegar, mas que ele não morreria afogado, porque ele sabia os planos e os propósitos de Deus para a vida dele. Então, nós temos que procurar entender os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando uma tempestade se levantar, nós vamos aprender a confiar em Deus e estar dormindo na polpa, mesmo que esteja um temporal contra a nossa vida, né? Temporal que eu falo é na saúde, vida financeira, familiar, conjugal, tantas áreas da nossa vida. Nós vamos aprender a dormir na polpa, a dormir sob a almofada como Jesus, tranquilamente, porque ele confiava no Pai. Então, é se sentir seguro, é estar despreocupado no momento em que tudo possa estar um caos da nossa vida. E aí diz mais aqui assim, ó, foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, tá vendo? Está dizendo que nós somos a casa de Cristo, mas há uma observação que ele coloca. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós somos chamados de casa de Deus se nós guardarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Né? O que é essa confiança, essa primeira, né? Firme, a confiança, a primeira confiança é quando a promessa é feita, guardar ela até o fim, até o cumprimento da promessa. Porque muitas pessoas, ela pega a promessa, mas quando surge uma situação, ela deixa de guardar até o fim a promessa. Né? Foi o que aconteceu, a gente vai ver aqui, com o povo lá que estava no Egito, que Deus iria levar para a terra prometida. E o que aconteceu? Quando viram gigantes na terra, né, Deus falou para os 12 espias, vai lá, espia a terra, tal, a gente conhece a passagem. Dos 12 que foram espiar a terra, 2 só voltaram com a mesma confiança no coração. Os outros 10 jogaram a confiança fora. A confiança do início, que Deus iria dar uma terra prometida, agora aqui estava diminuída a 0, porque eles viram um gigante na terra. Olha que situação. Não confiaram que Deus era poderoso para os colocar dentro daquela terra. Josué e Caleb acreditou e falou, não, subamos animosamente e possuamos a terra a qual o Senhor já nos deu. Né? Os gigantes estavam lá, mas ele declarou, a qual o Senhor já nos deu. Né? Aí ele diz aqui assim, ó, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós não podemos endurecer, né, o coração. Se o Espírito Santo está falando, nós temos então que estar atentos à voz do Espírito
Santo, a direção do Espírito Santo em obediência, como falamos no início, que é muito importante, né? O Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos mostra o caminho. Então não podemos endurecer, porque faz assim, ó, não endureçais vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então eles provocaram. Por que eles provocaram? Na desobediência. Né? Eles desobedeceram, viraram as costas para Deus, começaram a murmurar contra Deus. E nós estamos falando de pessoas que eram servas de Deus, mas que deixou a promessa de lado. Estamos falando do povo de Deus, do povo que Deus levantou. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Que triste, né? Não conhecer os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são as direções que Ele nos dá. Aí ele diz assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então o nosso coração não pode se tornar um coração mau. Um coração que pega cargas no caminho que não era para ter pego. Cargas de malícia, né? Lá em Jeremias 4,14, se eu não me engano, se não é o contrário, se não é 14,4, mas eu tenho quase certeza que é 4,14 que veio ao coração agora. A Bíblia Tá travando um pouquinho. Tá travando? Tá travando um pouquinho. E agora? Agora voltou. Voltou? Voltou. Paramos em Jeremias, que eu falei, né? Isso. Jeremias, eu creio que é 4,14. Se não for, vai ser 14,4, ao inverso, mas eu acho que é 4,14. A Bíblia manda limpar o coração da malícia para que sejamos salvos. Aí fala: até quando permanecerão no meio de ti os maus pensamentos, né? Então, para que a salvação chegue, a salvação a gente está falando de solução de problemas. Isso mesmo, é 4,14. 4,14, né? Então, salvação é solução de problemas. Então, está dizendo, para que a solução dos problemas chegue para você, para nós temos que limpar o nosso coração da malícia, né? Das cargas que a gente pega no caminho que não era para ter pego, que deixa o nosso coração mal. Então, aqui ele está falando muito claramente, né? Paramos no versículo 12, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, aquele que se aparta da palavra, aquele que se aparta dos ensinamentos, né? Aquela pessoa que se acha autossuficiente. E Jesus diz que sem Ele nós nada podemos fazer. E é a grande verdade, ponto final, né? Mas a Bíblia diz, o salmista já falou que em Deus nós faremos proezas. Então é muito melhor estar no Senhor, né? Que nele a gente faz proeza, nele a gente recebe a cura, a gente recebe o milagre, a restauração do casamento, a transformação de vida. E ele diz mais aqui assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso é muito forte, né, pastora Luciana? Ó, o pecado, ele endurece o coração do homem, né? Ele é como se fosse uma bola de neve. Sabe aquele o abismo chamou outro abismo, né? A pessoa deixa o engano entrar no coração. Dali do engano vai gerar o pecado vai endurecer o coração da pessoa, aí você chega para a pessoa e fala: olha, mas a Bíblia diz, não, mas eu conheço a Bíblia. Aquela que começa a dar desculpa, ela está sendo endurecida pelo engano do pecado. E vai se afastando de Deus, né? Vai se afastando, quando menos ela perceber, ela está no precipício, né? E infelizmente muitas pessoas estão à volta, às vezes tentando alertar a pessoa, mas o engano do pecado endureceu o coração. E a pessoa às vezes não dá brecha, né? Não quer ouvir. Ó, porque nos tornamos, 14, participantes de Cristo, se a condição retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então a gente vai se tornar participante de Cristo. O que é participante de Cristo, né? A Bíblia fala que ele comprou para nós tudo que diz respeito à vida e piedade. Então tudo que você pode imaginar de vida, de piedade, que inclui o amor, né, a misericórdia, ele já comprou para nós, é direito nosso. E ele está dizendo que nós vamos ser participantes se retivermos firmemente. Tá vendo aqui? É não soltar, sabe? É quando a tempestade vem, é quando a situação vem, mas você segura firme, como se fosse uma pedra muito preciosa, e é mais valiosa do que de uma pedra preciosa é a palavra de Deus. Você retém firmemente, porque você diz assim: eu não posso perder,
né? Eu não posso soltar essa palavra. Ah, mas o médico me diz que você está doente, mas eu não posso soltar essa palavra de Isaías 53, 4, 5, né? Ela é o meu diamante, porque ela é a cura, né? Ela é a cura em nós. Então ele diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Tá vendo aqui? Até o cumprimento da promessa. Você pegou a promessa, você retém ela firme até ver o cumprimento dela na sua vida. Até ver a cura brotar, a cura chegar. E eu digo sempre uma coisa, pastora Luciana, que a cura de Cristo, ela já habita em nós. A gente percebe que as pessoas estão correndo atrás da vacina para a Covid, mas a cura da Covid está em nós. Né? O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é a cura de Deus para o homem, né? E essa cura, olha que eu acho lindo ver isso, que o Espírito Santo é a cura de Deus, ele é a própria vida de Deus que está dentro de nós, e a pessoa às vezes fala assim, estou enferma, estou com a Covid, estou nessa situação, aí a pessoa pode dizer, mas como então que eu vou manifestar essa cura? É retendo firme, é crendo, né, nessa cura. Aí, quando você crê nessa cura, você retém firme na palavra da esperança, você faz com que, é como se você fosse o gatilho, né? Para que aquela cura, ela jorrasse para o seu interior, porque ela já está em você. A cura que nós precisamos, ela está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E aí diz assim, ó, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Né? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui fala muito, assim, não precisa nem de revelação, o último versículo, né? Ele fala, quem que não entrou no repouso? Quem que não foi participante da bênção? Quem é a pessoa que não vai receber da cura, né? Porque a cura é para todos que creem. Quem que não vai receber da mudança de vida, a mudança no casamento? Somente aquele que não crê. Porque aquele que crê, ele alcança. Aquele que obedece, aquele que bate continência para a palavra, crendo que tudo que acontece na nossa vida é sim com a permissão de Deus, para algum ensinamento, mas que em todas as situações que passa na nossa vida, a Bíblia fala que Deus nos dá o escape junto com ela. Então eu creio no escape, em toda luta eu creio no escape e creio que aquela luta vai ser para nós um motivo de crescimento espiritual, né? Amém, é verdade. Às vezes a gente não entende, né, como você está falando. Quando a gente está vivendo o processo, a gente quer saber, meu Deus, por quê? Por quê? Como a Brenda, né? Por que Deus deixou acontecer isso? Por quê? Por quê? E às vezes a gente não entende. Eu costumo falar assim que a gente não deve se preocupar antecipadamente com o nosso futuro, porque Deus já está lá. Exato. Né, Yara? Se aconteceu, Deus sabe o porquê. E depois, olha, você veio perceber o porquê que tinha acontecido, né? Que na verdade foi um livramento. Mas na verdade, quando a gente está sob pressão, Yara, a gente cresce muito. Sim. Né? Se a gente passar por ela, porque muitas pessoas às vezes desistem pelo caminho. É né? verdade. Mas igual você estava falando, a maioria desiste, né? Não consegue esperar. Mas como você estava falando aqui, eu até notei aqui que você estava falando da obediência de Jesus, né? Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Você imagina a pressão, né? Que ele não estava enfrentando naquele momento. A pressão era tanta que ele suou gotas de sangue. Era muito. Era muita pressão. Mas ele venceu. E, Luciana, é tão lindo ver aquele... Olha, quando eu falo assim de Jesus, você vê que lá no pecado de Adão, vou começar a me emocionar. Porque a gente vê que com o pecado de Adão e Eva, né, o homem foi expulso do paraíso, né? E a Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis fala isso, que Deus colocou 2 querubins guardando a entrada do paraíso, porque é na terra, e ele guardando a entrada, para que o homem não retornasse e não tivesse acesso à árvore da vida que está no centro do jardim. Então, o jardim do Éden, até aquele momento, os anjos estavam ali e fechado, ninguém conseguia ver, né? E aí, a Bíblia fala que por um caminho, por um homem, né, veio o pecado no mundo, Adão, mas que pelo segundo Adão o pecado seria tirado, né? Então, ou seja, anos foram se
passando, desde que Adão saiu da Terra Prometida por causa do pecado, da desobediência, né? E anos foram passando, aí veio, vamos colocar, veio Abraão, depois veio José, depois vamos lá, Moisés, né? Vem tantos homens, Elias, tantos homens, tantas mulheres de Deus, que no primeiro momento todos pensavam, será que é esse que vai vencer o pecado, né? Será que é esse com tantas qualidades? Abraão com tantas qualidades, né? Também tinha muitas qualidades, mas errou. Aí a gente vê neles todos homens de Deus e mulheres, a gente vê uma falha, não é? Ele estava indo muito bem, de repente errou. Eu estava até estudando o caso de Abraão e eu estava fazendo as datas ali, vendo que depois que Abraão chamou, que Deus chamou Abraão para entrar na Terra Prometida, Abraão levou 45 anos para obedecer a Deus, para sair, para ir para a Terra Prometida. Aí por que a gente vê que a promessa de Deus tardou 25 anos para nascer o filho, o Isaac, né? Porque ele tardou, ele obedeceu, mas ele tardou em obedecer a Deus. Tanto tardou que ele esperou o pai dele morrer. O pai dele morreu com 205 anos, né, o Tera. E aí quando ele chegou em Canaã, o Abraão, a terra estava em fome. E aí foi quando ele olhou para o Egito, viu que o Egito estava lindo e desceu para o Egito, não era para ter descido para o Egito. Ah, mas por que Canaã estava em fome? Porque ele tardou 45 anos para ir para Canaã, não era para ter tardado. Se ele fosse na obediência do primeiro momento, a terra não estaria em fome, ele não teria descido ao Egito, a Sara não teria conhecido a Quetura, não teria levado ela como serva, não teria nascido Ismael, meu Deus. Agar, né? É verdade. Você vê que às vezes é uma desobediência que parece que não vai influenciar o nosso futuro, mas influencia. Totalmente, uma geração, e até hoje tem influenciado, né? E aí o de Jesus eu vejo, então estava lá o querubim na porta, né? E aí foi passando o tempo, anos foram se passando, até que Deus então enviou Jesus, seu filho, né? E ele obedeceu, não foi fácil, mas ele obedeceu até morte de cruz. E a Bíblia fala lá no Salmo, Luciana, que eu tô com outra Bíblia aqui, a minha Bíblia marcada ficou em casa. Mas depois eu posso até passar para você depois. Salmo 71, se eu não me engano, mas depois eu vou procurar aqui. Ou alguém pode até ajudar a gente procurando na internet aí. O que fala? Né? Fala assim, ó, que os anjos clamaram dizendo, quem é este? Foi assim, ó, abram-se céus ou portas, porque vai entrar o Rei da Glória. Aí os anjos perguntam, quem é este o Rei da Glória? Porque você imagina que desde a desobediência de Adão, os querubins estavam fechando as portas, porque não tinha um homem que havia vencido o pecado para poder adentrar. Não tinha. Adão não conseguiu, Abraão não conseguiu, Noé não conseguiu, todos eles erraram, todos os profetas erraram, e de repente ouve-se no céu uma voz que diz, né? Abram-se, ó portas, porque vai entrar o Rei da Glória. Salmo 24. Salmo 24, qual versículo? 7. Vamos lá. É que a gente não prepara, aí vai vindo no coração, né? 24, 7. A gente vai ver que ele repete várias vezes, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Então, tá falando da glória. Aí ele, e entrará o Rei da Glória. Né? Imagina tantos anos se passaram, ninguém nunca tinha conseguido acesso, o jardim ainda estava fechado, o céu estava fechado, né? E aí ele disse assim, ó, e entrará o Rei da Glória. Aí ouve-se uma voz que pergunta, quem é este o Rei da Glória? Né? Em outras palavras, quem é este que conseguiu obedecer? Quem é este que conseguiu vencer o pecado? Porque Abraão não conseguiu. Elias não conseguiu, José não conseguiu, aí vai vindo, né? Vão pegando os profetas. Ruth não conseguiu, Esther não conseguiu, né? Vamos pegando. Peraí, tantos anos se passaram que nós estamos aqui. Quem é este o Rei da Glória? Aí ele fala assim, versículo 8, né? 8. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí mais uma vez o 9, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então você vê que duas vezes é falado porque a expressão de um grande acontecimento, né, estava surgindo. Aí no 10 fala, quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Por quê? Naquele momento que Jesus, ele consumou na cruz a morte e a ressurreição, então os querubins que estavam na porta fechando, abriu os portões e o Rei da Glória entrou. Né? Imagina a emoção daqueles querubins tantos anos fechando a porta, a entrada da glória, e agora entra o Rei da Glória.
Lembra que a Bíblia fala que Jesus levou o cativo, o cativeiro? Foi naquele momento que os portões se abriram e Jesus entrou. Quando ele entrou, ele nos deu a passagem também. Agora nós podemos entrar no céu pelo sangue de Cristo. Olha que maravilha, né? E tudo por conta da obediência. Isso é muito tremendo. Exatamente. Eu achei interessante você falar também que a nossa obediência, ela não deve ser só quando as coisas estão bem. Sim. Porque realmente é muito fácil você obedecer a Deus quando tá tudo certo, quando tá tudo bem, se eu tenho dinheiro na conta, se os meus filhos estão saudáveis, se o meu casamento Sim. tá mil maravilhas, né? É muito fácil. Agora, quando vem o dia mal, quando vem a pressão, quando a gente é testado, né? E aí, como é que vai estar o nosso coração? Né? E aí, Porque é nesse momento, né, que a gente é testado como Jesus foi lá no deserto, né? Ele foi testado lá no deserto. Mas o que saiu da boca de Cristo? Somente a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Por isso que a gente precisa, né, Yara, aprender a palavra, guardar a palavra, usar a palavra em nosso favor, Sim. né? Porque ela é a Exato. espada, né? Na armadura de Deus, ela é a espada com a qual a gente vai atacar o nosso inimigo. Exatamente. E aí, com a palavra no coração, a gente vai conseguir, mesmo sob pressão, crescer. A gente vai conseguir, porque ele nos dá a saída, ele nos mostra o escape. Eu gosto de Eclesiastes, onde a Bíblia fala o seguinte, que aquele que teme ao Senhor, a Bíblia fala que ele nos mostra o tempo e o modo. E essa é a grande verdade. Ele nos mostra o tempo de agir e a maneira de agir. Né? Então, mesmo quando você está sob uma pressão muito grande, você obedece, você inclina os ouvidos para ouvir a Deus, ele vai te mostrar exatamente a maneira, ele vai te mostrar o momento certo de agir e como sair daquele problema. É muito lindo. Crescendo sob pressão. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente sabe que as pressões que a gente enfrenta, os problemas que a gente passa, na verdade é isso, é para nos fortalecer. E como você contou no seu testemunho, para que a gente tenha bagagem, né? A gente tenha condições de ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente passou. Né? A gente se torna mais forte e a gente tem propriedade para falar com as outras pessoas. Eu creio que esse é o propósito, né? Por que Deus levantou todas as irmãs, por exemplo, que estão aqui com a gente na sala de bate-papo agora? Deus tem propósitos nas nossas vidas, né? E em cada luta que a gente passa, Deus também tem propósito. Né? E você vencendo aquelas lutas, você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas que vão passar pela mesma situação e você vai poder dar uma palavra de conforto, de esperança para aquela pessoa também vencer e talvez pessoas até que não conheçam a Deus, mas vai conhecer através do seu testemunho, através da sua ajuda. Né? É verdade, que nós possamos estar com essa fé alicerçada, né? Que nós possamos estar realmente firmados na palavra e que nós possamos realmente, em cada batalha que a gente passar, cada pressão que a gente tiver, que a gente possa realmente sair mais forte ainda, né? Quando o diabo pensa, né? Já pensou de Jesus, pronto, venci, acabou. Né? Oh, a Bíblia diz que o inferno fez festa, né? Mal sabia ele que... Aí se levanta o rei da glória. Mal sabia ele que Jesus não tinha nada que o prendesse, né? Ele foi ao inferno, ele tomou a chave da mão do diabo, ele conquistou a nossa vitória, ele conquistou a nossa saúde, né? Tudo aquilo que a gente precisa foi conquistado. E tudo muito lindo. Louvado seja Deus, é verdade. A nossa parte é só acreditar e obedecer, o resto tudo ele fez. Glória né? a Deus. E a gente reclama ainda de obedecer, se ele fez tudo, ele pagou o preço maior, gente. É verdade. Luciana, quem eu tenho aqui comigo? Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar para você quem eu estou aqui. Ai, não quer nem ver. Quer nem ver? Quer nem ver, olha lá. Ele é a máscara verde dele, né? E aí? E aí, João? É o João e a sua máscara verde, olha. O João hoje vai fazer no meu lugar o programa e eu vou para a suíte hoje. Ele vai estar firme e forte me ajudando. É isso aí, daqui a pouco a gente entra para ver ele, eu amo ver ele. Vem o outro querendo ver ele, olha lá. Ele tá, eu preciso do computador, ele precisa desse computador. Oi, Yara, amei, mas olha, louvado seja Deus pela sua vida, por você, eu sei que a sua vida é corrida, né, que você, a gente estava conversando hoje durante o dia, né, eu estava falando ontem, né, Jesus, como a Yara consegue, eu sei que a sua vida é corrida e você tirou esse tempo. Eu fui almoçar agora, 4:30 da tarde. Misericórdia. Mas a gente quer agradecer de coração por essa palavra e pelo tempo que você tirou para estar com a gente, mas nós não vamos te despedir sem antes receber oração.
Tá bom, né? vamos orar, Você vai claro, ter que fazer lógico. aí. É a obra completa, né? Com muita alegria. Amém. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, louvamos, ó Pai, o teu Espírito Santo que em nós habita, que é a Sim, cura de Deus. Cristo em nós, e a cura já está em nós. E nós louvamos o Senhor, ó Deus. Pai, eu quero pedir a visitação do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui ligadas na fé, conectadas conosco, ó Pai. Se há alguma luta que essa pessoa está passando, algum tipo de enfermidade, meu Deus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, ordenando que essa luta cesse, que essa enfermidade saia deste corpo agora, em o nome de Jesus. Não importa a enfermidade qual é, se é um câncer, uma AIDS, uma leucemia, uma tuberculose, a Covid ou qualquer outra enfermidade, meu Deus, desde o alto da cabeça à planta dos pés. É na autoridade do teu nome que repreendemos, ordenando, mal, saia desta vida, saia deste corpo, solta o corpo do ente querido, do familiar, vai embora sofrimento, vai embora dor, vai embora luta, aflição, vai embora agora toda depressão, toda tristeza, toda angústia que dominava o coração desta pessoa, mas nós rejeitamos toda investida do mal. Nós rejeitamos, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que não está na tua palavra e que o inimigo muitas vezes tem tentado colocar na vida desta pessoa ou até mesmo na família, no ente querido. Mas nós rejeitamos toda a obra do mal. Ordenamos que saia, que vá embora, em nome de Jesus, nosso Senhor. E Pai, nós tomamos posse da cura, meu Pai, que o Senhor já comprou para nós. Nós tomamos posse da libertação, da alegria do Senhor, ó Deus, que é a nossa força. E eu te peço, Pai, ensina-nos o teu caminho todos os dias e nós andaremos nele, na obediência, sabendo, meu Pai, que todas as lutas fazem parte da vida e as lutas nos ensinam a estar mais perto de Ti, a permanecermos mais fortes, ó Pai, inabaláveis e invencíveis, e tudo isso para a Tua glória. Eu abençoo a todas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E você que crê, toma posse aí em nome de Jesus. Yara, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigado por estar com a Amém. gente. Eu que agradeço. A pastora Yara vai ficar por aqui. Quem quiser ficar mais um tempinho, a gente ainda continua conversando um pouquinho, né? Tá bom. Mas se você quiser abrir a sua câmera aí para a gente tirar uma foto com a pastora Yara, né? Vamos. Aí, A Léo tá lá no Brasil, tá aqui no tá Brasil. aí no Brasil. Quem quiser, a Sandra já chegou. Olha lá, Sandra, ó. Cadê a Sandra? Oi, Sandra. Chegou atrasado, Sandra? Eu vou ativar o som aqui para só um pouquinho. Vê aí, se ativou. Som do pessoal. Eu sou meio lerda para esse negócio. Ativou aí? Para vocês falarem tchau. Olha, já tem carinha aparecendo aqui. Chegou. Pronto. Vamos tirar uma foto aí com a carinha de todo mundo. Tchau. Né? Aonde? Aqui? Pronto. Peraí que o reverendo está aqui do meu lado, ele vai tirar uma foto aqui dessa tela. Mas vocês podem conversar, tá, gente? Você vai ficar em silêncio não, tá? Abaixo o áudio. Olha aí, esse e agora essa. Olha aí, quanta carinha bonitinha e abençoada. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Glória a Deus pela vida da pastora Yara e por essa palavra maravilhosa que abençoou o nosso coração. Amém. Eu acho que você desativou seu som, Yara. Foi. Agora deu. Uhum. Deu. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Beijo grande no seu coração. Beijo para todos vocês. Beijo. Yara, saudade. Tchau. Oh, meu Deus. João, me ajuda a desligar aqui que eu não sei. O João vai me ajudar. Beijinho, minha irmã querida. Beijo, Gracinha. Manda beijo na perninha. Sim, beijo. Oi, João, meu amor. Beijinho. Beijo, João. Saudade, Firme, João. forte. Olha lá. Firme e forte, João. Firme e forte. Firme e forte. Forte sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Vem Deus. embora, João. Ah, já saiu. É. Hã? Já saiu. Não, ele não vai morar lá, não. Ele tá vindo embora, Samara. Gente, vocês estão me ouvindo?
Amém. Glória a Deus por essa palavra, né? Realmente, olha, semana passada nós ficamos até 00h20. Hoje vai ser mais curtinho um pouquinho, né? Porque realmente o tempo da pastora Yara, ele é corrido, né? Mas glória a Deus que ela aceitou o convite, glória a Deus que ela conseguiu participar com a gente, né? E ela é uma mulher de Deus. E o testemunho dela realmente é muito forte, ela contou esse, né? Mas a gente que conhece mais ela, assim, de perto, sabe, né? Tantas coisas que ela passou, tantas pressões, como nós também, né? Nós, no nosso dia a dia, constantemente passamos por pressão, por dificuldade, por problemas, mas é esse o segredo. A gente tem falado aqui todas essas quintas-feiras, né? É a gente estar firmado na palavra, é a gente usar a palavra como a nossa arma, realmente, e a gente declarar a palavra de Deus. Eu só queria deixar para vocês uma reflexão, que como a gente estava falando sobre pressão, eu queria falar de duas joias que se formam sob pressão. Você sabe que a palavra de Deus, ela diz ali em Provérbios 31:10, falando sobre a mulher virtuosa, né? E a Bíblia diz assim que o valor dessa mulher virtuosa ela excede o de finas joias. Então a gente tem o valor maior do que o das finas joias. Pensa numa joia caríssima, o seu valor é maior do que esse. E eu queria falar sobre duas joias que se formam sob pressão. Uma delas é a pérola. Tem um ditado que diz assim que ostra feliz não produz pérola, né? Uma delas é a pérola. A pérola, para ela ser formada, tem que entrar ali dentro da ostra uma substância, né? Uma substância indesejável. Às vezes é um grãozinho de areia que entra dentro dela e nisso ela sente dor. Então, para se proteger, o que ela faz? Ela vai banhando aquela substância com várias camadas, várias camadas, várias camadas, várias camadas, e aí surge a pérola. Quem vê uma pérola não imagina o processo que ela teve que passar, né? A pressão que ela teve que sofrer, que a ostra teve que sofrer, para que aquela pérola fosse formada. Eu até tenho aqui essa bijuzinha aqui, que tem umas pérolazinhas aqui de fake news, né? Mas imagina uma pérola de verdade. Se isso aqui já é bonito, imagina uma pérola verdadeira. Eu tenho um brinco de pérola verdadeira que eu ganhei há muitos anos atrás. O brinco parece novo, né? Eu ganhei quando eu cheguei aqui, quando a Salma veio me visitar no Brasil, a primeira vez que ela veio, ela trouxe um brinco de pérola para mim. E ele é lindo, uma pérola cor-de-rosa. Mas tem todo um processo que ela passa até ela estar ali, a pérola bonita. E a nossa vida é assim, nós vamos passar por processo, que é o que a pastora Yara acabou de falar, né? E outra joia que se forma através da pressão é o diamante. O diamante, no grego, a definição dele grega é adamas, que significa invencível, inalterável e indestrutível. São três características do diamante: invencível, inalterável e indestrutível. O diamante, ele é o elemento natural mais difícil de ser quebrado. Se você pegar um diamante e você bater nele com um martelo, talvez você consiga quebrar o teu martelo, mas você não consegue quebrar o diamante, de tão forte que ele é, de tão indestrutível que ele é. Ele resiste a qualquer coisa. E é interessante, que eu estava vendo uma comparação, o diamante e o carvão, eles são feitos da mesma matéria, são feitos da mesma substância. E o que diferencia um do outro? Novamente, o processo que cada um deles passa. O carvão, ele é produzido rapidamente. Ele não aguenta pressão. Ele é afetado por tudo aquilo que está ao redor. Se você pega um carvão, você faz assim, você consegue parti-lo, né? Ele é afetado por tudo aquilo que está ao seu redor. Ele é algo que se forma com facilidade. E o diamante? O diamante não. Apesar de ter a mesma matéria que o carvão, o diamante, ele é formado com o tempo.
ele demora para ser formado. Ele é formado sob pressão. E ele é formado no escuro, na profundidade. Sabe quando o salmista fala assim: eu te louvo, ó Deus, porque tu me formaste de uma forma maravilhosa. O Senhor viu o meu embrião quando era ainda informe, no escuro, no ventre da minha mãe. O Senhor nos formou lá na escuridade, né? Na escuridão do ventre da nossa mãe. Ele já estava nos formando. Então é lindo ver isso. E é assim que o diamante se forma. Sabe que o diamante, ele precisa estar a 200 quilômetros de profundidade na Terra. 200 quilômetros para baixo. E é necessário um peso como que o de 4.000 homens sobre ele, para ele se formar. Olha a pressão que o diamante tem em cima dele. 4.000 homens, eu nem sei quanto isso dá, né? Mas é muito peso, é muita pressão. Então, isso faz dele resistente. O diamante é uma joia resistente. Ele suporta um calor de um fogo que derrete pedra. E ele não se quebra. Ele suporta o calor de um fogo que derrete pedra e ele não se quebra. Então, tudo isso, todo esse processo que ele passa, faz dele uma joia preciosa. Quem pega um diamante hoje, quem vê um diamante, que é aquela coisa tão bonitinha, tão brilhante, né? Não imagina o processo que ele teve que passar para poder chegar a ser aquela joia bonita. A pressão que ele teve que enfrentar, a profundidade que ele teve que ficar. A nossa vida muitas vezes é assim, muitas vezes nós vamos ter que ficar lá na profundidade, né? Nós e Deus, na escuridão, nós e Deus. Às vezes parece que ninguém está vendo, parece que ninguém está te enxergando, mas você está ali, é você e Deus, é o teu secreto com Deus, né? E às vezes você vai ser passado pelo fogo. A Bíblia diz assim que o fogo, ele tira, ele purifica as imperfeições. E às vezes, como a pastora Yara falou, às vezes quando Deus está permitindo a gente passar por alguma pressão, é porque Ele quer purificar, Ele quer lapidar, né, a nossa vida, Ele quer nos alinhar com o propósito dEle. Ele tem planos para nós que são maiores que os nossos. Os pensamentos dele são mais elevados. Então, às vezes a gente fala, meu Deus, mas por quê? Por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando, meu Deus, por esse período tão difícil da minha vida? Por que eu estou enfrentando tanta pressão? Fica firme, fica firme. Lembra que o diamante, ele demora um tempo para se formar. Ele demora tempo para se formar. Então, fica firme com Deus. Até que você esteja ali diante dele, seja completamente lapidada. Até que você consiga estar realmente ali, né, alinhada com o propósito do Senhor. Até que você consiga brilhar. Você sabe que o diamante, quando você pega ele, já reparou que ele tem uns cortezinhos, né? Ele é todo talhadinho assim. São as marcas do processo que ele passa. E você sabe que quanto mais marca ele tem, mais brilhante ele é. Amém? Então, às vezes, ó, tá doendo, né? Às vezes o teu processo tá te deixando algumas marcas, tá te deixando algumas cicatrizes, né? Às vezes é dolorido, às vezes você fala, Senhor, não tô aguentando. Mas olha, aguenta firme. Aguenta firme. Você vai brilhar através do teu processo. É o que a gente estava falando agora com a pastora Yara, né? No lugar aonde você foi ali ferido, no lugar aonde você foi tentado, no lugar aonde você teve aquele problema, aquela dificuldade, é ali que Deus vai te usar. E o que Ele quer é fazer de cada uma de nós, realmente, mulheres de Deus, mulheres de fé, que vão abençoar
influenciar, que vão fazer a diferença na vida de outras mulheres. Eu costumo falar sempre que mulheres curadas curam mulheres, mulheres abençoadas abençoam mulheres, mulheres felizes alegram outras mulheres, e é isso que nós precisamos fazer, né? Independentemente do nosso processo. Vai levar tempo, às vezes a gente vai ter que estar separado, às vezes a gente vai ter que estar quietinho no nosso lugarzinho secreto com Deus, mas o Senhor está te vendo. Ele está contigo, né? Ele não te deixa, ele não te desampara, ele está com você o tempo todo. Eu falei no sábado, uma reunião que eu fiz com o pessoal da Itália, e ontem também eu entrei no Instagram um pouquinho à noite, só para dar um recado para as meninas, né? Depois acabei que falei demais, caiu, voltei. Mas eu estava falando o seguinte, que o salmista, no Salmo 139, ele fala assim, Senhor, o Senhor me cerca por detrás e por diante, e sobre mim coloca a sua mão. Então, eu estava falando que esse refúgio, onde nós precisamos estar refugiados em Deus, né? O Senhor nos cerca por trás, por diante, e sobre nós coloca a sua mão, fazendo ali um refúgio para que a gente possa estar segura. Durante o teu processo, não use a sua boca para reclamar, como a pastora Yara falou aqui, né? O povo que foi liberto do Egito, não entrou no Egito por quê? Porque só ficava reclamando. Eles atiçaram a ira de Deus. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de murmuração. Então, durante esse processo, o que você faz? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, declare a palavra dele, creia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda que você, no final de tudo isso, de todo esse processo, de toda essa pressão, você saia com algumas marcas na sua vida, algumas marcas, às vezes até no seu coração, saiba que tudo isso é para te fazer brilhar mais. O Senhor te quer brilhando. Amém? E que Ele possa abençoar a sua vida nesse final de noite, né? Na semana que vem nós estamos de volta. Semana que vem nós vamos ter a pastora Rosângela Pérez, que é a mãe do pastor Tiago Pérez. Eu vou abrir o som de vocês aqui. Que é a mãe do pastor Tiago Pérez. Ela tem 4 filhos e todos eles são pastores, são homens de Deus. E essa mulher tem um testemunho incrível e tem uma bagagem incrível. E nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Ela é muito boa nessa área para tratar da área conjugal. E eu creio que vai ser bênção também em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Né? Amém. E até a semana que vem, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Fiquem na paz. Amém. Beijo. Beijo, pastor. Amém. Amém. Beijinho, Thaís. Tá sem áudio você, Thaís. Beijo! Beijo, Thaís. Saudades! Beijo, Também tem, Graça. apareça. Tá bom. Cadê sua mãe? Já saiu, né? Tava aí, saiu? Ah, ela Aí, aqui. ó. Fala, mãe. Beijo, Léo. Não tem áudio. Não tem áudio? Ela não consegue ligar. Eu tentei ensinar ela. mas Fala em ela não- Libras. É, Fala em Libras que nós entendemos. eu amo vocês, ela tá dizendo. Ah. Beijo. Já fez bem assim? Tem um homem falando aí. Tchau, tchau, gente. Fica na paz. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.